voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos debatendo o quanto que esses desastres, tempestades que têm ocorrido em todo o mundo têm relação com a questão do aquecimento global e o quanto esse aquecimento é do homem ou é natural da própria Terra. Para essas conclusões, nós estamos com o Valdo da Silva Marques, que é diretor regional da Sociedade Brasileira de Meteorologia e também trabalha lá na UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, o Henrique Lins de Barros, do CBPF, e nosso conselheiro do Tome Ciência, o José Marengo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o Roberto Schaffer, da COP, e integrante do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é das Nações Unidas. Bem, nós terminamos aqui o bloco e me lembrei que não tínhamos ainda abordado esse encontro do ano de 2012, onde se via os reflexos disso no Brasil, de todas as questões que nós estamos discutindo, não só no Brasil, mas na América Latina, né, Marengo? Você que atuou na coordenação disso. E me espantou lá um dado que o Carlos Nobre, do Ministério da Ciência e Tecnologia, trouxe em relação aos custos que o governo brasileiro se prepara e toda uma relação para evitar escoar as pessoas antes das catástrofes. Ele citava, olha, em 2004, 65 milhões de dólares. Em 2010 já se gastou 1,5 bilhão. Quer dizer, a gente tem, num período de 6 anos, um crescimento exponencial de prejuízos, né? Qual foram as análises desse encontro lá, Marengo, nesse sentido? Sim, em agosto de 2012 aconteceu esse evento, que basicamente é derivado de um relatório especial sobre extremos que o IPCC publicou, global. Durante o ano de 2012 tiveram vários eventos regionais na Índia, na China, na Tailândia, no Senegal e depois em Cuba. Então, o Brasil foi feito relevante para a América Central e a América do Sul. E todos os países da região concordavam. Nós temos exposição, ou seja, se os eventos extremos, particularmente chuva, estão aumentando em frequência, como os dados mostram, paralelamente, a exposição da população está aumentando, a vulnerabilidade da população está aumentando. Todos os dados que o Carlos Nobre menciona são, de fato, grandes perdas econômicas associadas a uma combinação entre um desastre chamado natural, mas que na verdade não é tão natural assim, deflagrado por chuva, complicado pelos fatores que não têm a ver com chuva, planejamento urbano, construção em áreas irregulares, e todo isso custa dinheiro. As pessoas morrem, a indústria de seguros está começando a aparecer timidamente no Brasil, como em outros países, mas de fato a combinação letal do clima, que está virando mais irregular, e da exposição da população, a vulnerabilidade da população, os governos que não fazem seu papel em não construir em áreas vulneráveis, por exemplo, expostas, isso está aumentando cada vez mais os prejuízos. Por isso explica um pouco os valores. Até porque eu me lembro dessa questão de Friburgo, que já falamos aqui, a questão das construções em locais impróprios, Isso. ou mesmo, às vezes, a terra é tapada no seu poder de absorção, tudo isso também faz parte. O Roberto, o governo brasileiro, nesse mesmo ano, está lançando, em 2012, lançou, né, já um setor, que determinados setores da indústria deveriam reduzir em 5% em 8 anos suas emissões de gás e, claro, com benefícios em cima disso. Acha que é viável esse projeto do governo brasileiro? Olha, o Brasil, em Copenhague, em 2009, na Conferência das Partes, que é a Conferência das Nações, que são signatárias da Convenção do Clima, ele voluntariamente assumiu metas de redução de emissão de gás de efeito estufa. Infelizmente, isso foi feito um pouco às pressas e o governo assumiu metas sem saber como cumpri-las. E hoje, um pouco, ele está fazendo o dever de casa, um pouco de trás para frente. Mas, de fato, há vários estudos na academia, nós inclusive, mostrando que o Brasil pode reduzir, sim, em muito suas emissões, com custos muito baixos ou, às vezes, até com custo negativo. O que significa isso? Pegando o caso da energia, o Brasil usa muito mal sua energia. Então, isso que é um pouco importante, que talvez não é passado para a população. Não é verdade que lidar com o problema da mudança climática significa sacrifícios.
Porque boa parte das políticas para lidar com o problema são políticas que são boas por outras razões que não a questão de mudança climática. Então, por exemplo, como que a indústria pode reduzir suas emissões? Se modernizando, usando melhor a energia, usando menos energia, o que significa que ela irá emitir menos e provavelmente terá custos mais baixos. Setor de transportes. Quer dizer, o que significa emitir menos setor de transporte? Por exemplo, incentivar o transporte público. Por exemplo, criar barreiras para que carros muito potentes, com baixo rendimento, sejam mais taxados do que carros menores mais eficientes. Ou seja, todo mundo sairá ganhando. Quer dizer, carros menores significa velocidades finais menores, talvez atropelamentos menores. Então, não vou roubar o tempo dos outros, mas o fato é, sim, o Brasil pode reduzir muito suas emissões e não obrigatoriamente o custo disso será alto. Provavelmente o custo será muito baixo, se é que haverá custo para isso. Embora me ocorre uma questão, nós falamos de seca nos Estados Unidos, automaticamente nesse mundo globalizado aí, o preço do grão se altera mundialmente, aí também sobe o preço no Brasil, então não adiantou nada economizar aquela gasolina. Como é que você vê, Henrique, essa mistura tão grande dos interesses, né? Hoje em dia tem uma indústria do selo verde nas empresas, quer dizer... Claro, é uma analogia que nem a calça ali, né? Quando nós éramos crianças, usar a calça ali era um desvio, né? Um desvio da indumentária. Ideológico. Ideológico, indumentário e tudo. E depois ela foi incorporada e você passa... Eu acho que o selo verde, ele mascara muitas vezes essa coisa do ecologicamente correto. Eu fico muito impressionado quando se vai a um show de música e tudo, o apresentador diz assim, plantamos não sei quantas mil árvores para fazer esse show. Não fizesse, né? Não fizesse, né? Porque aquelas árvores que foram plantadas não substituem o que foi destruído. E nisso eu concordo plenamente com o Roberto, é o fato que o fato da coisa ter vantagens ecológicas não leva necessariamente a uma pior satisfação, a um pior gosto. A alimentação, né? A gente compra o alimento melhor, assim. Quer dizer, essa mensagem tem que ser passada para a sociedade, né? O que não é justificado é que você coloca 20% acima só colocando uma tarja verde no seu produto, né? Isso é a questão do lucro imediato. Nesse aspecto que eu falava, virou quase que uma... É uma marca. É uma marca e que o cientista, a pesquisa científica é apropriada, né? Você diz assim, cientificamente, isso aqui é bom, então, ecologicamente. E nem sempre é cientificamente conhecido. Professor Valdo, se a gente considerar que esses desastres, né, tem várias épocas, como o senhor falou anteriormente, até que ponto você acha que eles estão colaborando no sentido de dar mais consciência realmente? Porque o desastre é sempre ruim, morre gente. É possível, por exemplo, que aumente isso e também faça com que a meteorologia ganhe ciência para prever com mais... Hoje em dia já é mais fácil, né? Antes, aquele negócio de sair, vai chover, não vai chover, ninguém acreditava na meteorologia. Hoje já estão acreditando. Vai melhorar o próprio trabalho da meteorologia, todo esse clima? Isso nós já sentimos isso, né, Marengo? Porque a ciência, às vezes, vive muito, né, desses impactos, né? Vise, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que foi um desastre total, em alguns aspectos foi bom para a ciência, né? Os americanos importaram os cérebros alemães, né, para lá, para desenvolver ciência, etc. E a meteorologia pode-se até dizer que teve um certo benefício com isso, no sentido de os governos darem mais importância, investirem mais, né, em equipamentos, em pessoal, né, a modelagem climática hoje está muito desenvolvida, né? O Marengo é um especialista em modelagem climática, de modo que se beneficiou bastante desta ocorrência, desses desastres, mas é evidente que nós não desejaríamos isso, né? Evidente, claro. Sim, mas eu perguntei até pelo aspecto que todo esse projeto, né, para evitar riscos, que induz, no mínimo, um aviso prévio. Nós falamos do Isaac nos Estados Unidos de 2012 e houve tempo, mais ou menos, de saber... Não exatamente, mas qual seria mais ou menos o trajeto e evacuar algumas áreas.
É possível isso em casos de acidentes localizados? O Rio de Janeiro, por exemplo, é cheio de morros, cheio de favela ou comunidades, como se diz hoje. É possível realmente funcionar essa previsão com pois qualidade? é, exatamente aí que está a questão da contribuição que a meteorologia pode dar, porque quem dá vamos dizer assim, o pontapé inicial no desastre é o fenômeno meteorológico, né? Daí para frente são consequências, né? A deslizamento de terra, a enchentes, inundações. Então, deve-se aproveitar esta questão de que a meteorologia pode prever o que vai ocorrer logo depois, para se fazer programas, né, de prevenção e contra riscos, né? Programas que levem em conta as condições das pessoas que vivem em áreas de risco, saber bem, mapeadas bem as áreas de riscos e saber para onde levar essas pessoas no caso de uma iminência de uma catástrofe, né? Evacuar pessoas e ter um lugar para recepcionar essas pessoas. Claro, mais seguro, claro. Para terminar esse bloco, eu pediria para o Marengo uma coisa que me chamou a atenção no encontro esse lá de análise de riscos e acidentes, é que houve um momento, vocês discutiram que a imprensa às vezes criava uma imagem não muito conveniente para a própria ciência. Como é que poderia ser explicado isso? Eu não entendi claramente qual seria o papel da divulgação na questão específica dos acidentes. O sea, é um pouco, digamos, a interação entre a ciência e os cientistas que produzem a ciência e os jornalistas. Porque, por exemplo, colocar o fim do mundo, a catástrofe, por um lado pode ajudar, porque quando você pressiona o governo com uma catástrofe, as coisas funcionam. Por isso foi 2011 aconteceu o de Nova Friburgo, o Centro de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, foi criado recentemente, e de aí esse centro que se toma conta disso. Mas foi o desastre de Nova Friburgo que ajudou a isso. Não? E aí, por exemplo, a imprensa muitas vezes interpreta errado, publica de que chuva mata 50 pessoas, a chuva não mata 50 pessoas. Como o professor Waldo mencionou, é a consequência da chuva, fatores não climáticos. O fato, por exemplo, de que muitas vezes a imprensa dá mais atenção àqueles que negam o aquecimento global, que negam a existência de mudança climática. E a população não sabe, se a imprensa diz, este grupo fala que existe aquecimento, o outro diz, não existe aquecimento, que bobagem. Então a imprensa não dá uma contribuição, cria mais ruído dentro dessa comunicação. E o responsável de tudo isso, que é o governo, quem revela as verbas e os recursos para a pesquisa, fica na dúvida, será que existe, será que não existe? E aí vem o papel. São poucos casos no Brasil, a imprensa tem sido muito consistente, mas as evidências científicas estão presentes, isso é o que é principal. Eu acho que isso a imprensa, em sua maioria, tem apoiado, mas existem certos setores que criam ruído nessa comunicação. E esse é o problema principal que nós temos. Embora existam alguns cientistas que também criam esse ruído, né? A gente vê o Lindsay, né? Richard Lindsay, que era do IPCC e depois já começou a desmentir, dizendo... Então, vira uma festa, né? O controverso alimenta a imprensa e cria esse problema. Nós vamos agora ao intervalo e já voltamos com a última parte do nosso programa. Um instantinho só.